A história de Natal começa pelo rio. O rio Potengi já era morada dos potiguaras desde tempos imemoráveis. Potengi, do tupi, rio de camarão, ainda hoje batiza o rio. Quando no século XV chegaram os primeiros portugueses à região, foi na desembocadura do Rio Grande, que se instalou a primeira fortificação e próximo a ele, num ponto mais alto onde se pudesse ver o rio e os possíveis invasores, se construiu uma igreja e uma praça. Assim nascia a cidade de Natal, onde hoje está a Praça André de Albuquerque. Até o século XIX, os visitantes que aqui chegavam descreviam a cidade como um lugar tacanho, isolado. Segundo Henrique Castriciano, a vida cultural se restringia às idas e vindas à igreja e às conversas nas calçadas, onde os vizinhos sentavam-se em cadeiras de junco. A cidade se dividia entre as partes alta e baixa. De um lado, a cidade alta, e descendo a ladeira da Junqueira Ares estava a Ribeira, também conhecida como Cidade Baixa. Na Ribeira, o rio estava presente o tempo todo. Nas suas altas de maré, o rio invadia o bairro, formava uma braça de água que ocupava o espaço onde hoje está a Praça do Teatro Alberto Maranhão. Nas margens do rio, também se instalaram populações que estavam à margem da sociedade. Foi na beira do rio que nasceram as Rocas e Santos Reis, onde residiam os pescadores, criadores de animais que viviam do que o rio podia ofertar. No século XIX também nasceu o Paço da Pátria, quando os voluntários da pátria, que tinham lutado na Guerra do Paraguai, voltaram à terra natal sem nada nas mãos. O Potengi também era o único meio viável de se chegar ao interior e ultrapassar as dunas que cercavam a cidade. Até o século XIX, apenas pequenas embarcações conseguiam chegar ao cais de Tavares de Lira. Os navios tinham que aportar longe e as mercadorias e pessoas chegavam dos vapores em pequenos botes e lanchas. No início do século XX, a cidade de Natal passava por um processo de modernização. As reformas urbanas e a construção de novos espaços de sociabilidade também deixaram marcas de transformação no rio. Em nome do progresso, o Potengi passou por obras de drenagem, dragagem, as suas margens passaram por aterramento e suas águas foram cortadas pela ponte construída pelos ingleses da Great Western. O trem e o vapor são exemplos do progresso que compõe a paisagem do Potengi. Nos anos de 1920, a aviação também toma conta do rio, que começa a receber hidroaviões da Aeropostale, que transportavam malas postais para Paris. Mais tarde, na década de 1940, o Potengi virou um lugar de chegada e partida dos hidroaviões que passaram a levar soldados americanos para lutar na África e Europa durante os conflitos da Segunda Guerra Mundial. No início do século XX, o rio também passou a ser um lugar de práticas esportivas. O remo, o polo aquático e a natação foram práticas difundidas pelos clubes náuticos, o Centro Náutico Potengi e o Esporte Clube do Natal. As regatas e competições organizadas pelas sociedades esportivas arrastavam multidões até o cais Tavares de Lira. Apesar de poucos lembrados, esses clubes ainda estão presentes e dando vida ao rio Potengi. Com o passar do tempo, o progresso começa a mostrar outra cara. As transformações da paisagem também se dão pela poluição das indústrias, pelos esgotos clandestinos, pelo plástico, pelo excesso de matéria orgânica dos criadores de camarões, pelo óleo diesel dos navios. O rio vira sinônimo de sujeira e a cidade volta suas costas ao rio. O rio não é